Meus irmãos, saúdo a todos com a doce paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Graças a Deus. Pode sentar. Estava ali refletindo, desde que eu cheguei, quando o Keren falou também. São 12 anos, gente. 12 curtos, longos anos. Passou rápido, passou devagar, mas graças a Deus estamos aqui em pé, vitorioso. Graças a Deus por aqueles que passaram, graças a Deus por aqueles que foram, graças a Deus por aqueles que vieram e graças a Deus por aqueles que estão, ficarão e continuarão, amém? O que eu quero falar com você essa noite, prometo ser breve, é o caminhar da igreja. 12 anos é uma caminhada, é um processo. A nossa vida é uma caminhada, é um processo e não termina quando queremos. Termina apenas quando Deus permite. E às vezes nos preocupamos muito em nosso caminho, com o caminho ou com qual caminho estamos tomando, mas às vezes não nos importamos ou não lembramos de nos importar com quem andamos durante o caminho ou a caminhada. Estamos em uma fase em que decidimos caminhar sozinho ou acompanhado, porque vislumbramos um paraíso, mas na verdade é um beco sem saída. Estamos em um tempo em que a internet diz arrasta para cima para você alcançar a sua liberdade financeira, de tempo e lugar. Mas a vida não é um arrasta para cima. A vida é um processo, a vida é uma caminhada. Você não arrasta para cima e ganha na loteria. Você não arrasta para cima e recebe um benefício de ser o pai da fé. Você não acorda e simplesmente se torna o detentor de toda a graça, aquele que confia plenamente em Deus. Existe um caminho, existe um processo de percalços, dificuldades, mas fato é que muitas vezes mais importante do que o caminho que estamos trilhando é se estamos trilhando o caminho com Deus. Porque às vezes o caminho pode parecer belo, bonito, cheio de árvores, em paz e tranquilo, mas na verdade se estamos só, se estamos sem Deus, talvez estamos sendo acompanhados pelo próprio Satanás. Você não caminha sozinho, não existe essa opção. Ou você caminha com Deus, ou você caminha com o inimigo. Não existe neutralidade no reino espiritual. Não existe o voto nulo, não existe voto em branco no reino espiritual. Ou somos cristãos caminhando um caminho na presença de Deus, ou não caminhamos. E o que devemos entender e compreender na nossa geração tão ansiosa é que de fato a vida é processo. O salmista vai dizer que devemos ir de força em força. Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que nós vamos de fé em fé. Na sua carta aos Coríntios, vai dizer que somos transformados de glória em glória. João vai dizer que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. O que é isso? Processos, dia a dia, um passo de cada vez. E é isso que eu quero trabalhar com você essa noite, porque a nossa caminhada deve ser alcançar o caráter mais próximo daquilo que Deus quer que alcancemos. Você não vai ser varão perfeito hoje à noite. Nós não seremos hoje à noite alcançarmos essa estatura, talvez nem amanhã, mas ao longo da nossa vida, se decidirmos caminhar, detalhe,
glorificando a Deus com a nossa vida, glorificando a Deus através da nossa vida, transformando a nossa vida em sacrifício vivo a Deus. No fim, pela graça, então, por Ele, alcançaremos a estatura de varão perfeito. Só que o detalhe é se nós estamos em nossa vida, em nosso processo, em nossa caminhada, como indivíduo, como igreja, como cristianismo sem fronteiras, tendo a paciência de viver processos, ou o cuidado de levar a nossa vida como oferta no altar de Deus. Devemos aprender com Abraão, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 24, versículo 40. Abraão, ele levantou durante a sua vida 4 altares, e é sobre isso que eu quero falar com você. Os 4 altares que Abraão levantou, que se diz respeito à área da nossa vida que a cruz trabalha em nós. Gênesis capítulo 24, versículo 40, somente a primeira parte, diz assim: Abraão disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado. Amém. Podeis assentar. Olha que interessante. Em cuja presença eu tenho andado, é a presença de Deus. Abraão, ele não disse que Deus anda com ele. Abraão não disse que em seu caminho ele tem a companhia de Deus, mas ele diz que na presença de Deus ele tem andado. Isso muda totalmente, porque pense comigo, a questão não é Deus ser coadjuvante da nossa peça. Na verdade, Deus não é nem o ator principal, Deus é o diretor da obra, ponto. Não é Deus que é segundo plano em nosso caminho, não é Deus que anda ao nosso lado, é nós que andamos ou devemos andar na presença de Deus. Interessante que isso gera em nós o cuidado de então seguir as decisões de Deus, de seguir o planejamento de Deus, de ouvir os conselhos de Deus, de parar quando Deus manda parar, de andar quando Deus manda andar. Não é o contrário. Deus, 2 altos, espera aí que agora eu vou dar uma parada. Não é Deus, agora se levanta porque agora nós vamos andar. Não, é Deus que deve controlar a nossa vida. O nosso papel, como Abraão, em cuja presença de Deus eu tenho andado. Aqui, sinceramente, quando eu estava estudando, eu já poderia parar de estudar, porque isso já me fez refletir durante o que eu tenho andado. Se eu tenho andado na presença de Deus, ou se eu tenho escolhido um dia na semana para andar em sua presença. Porque assim, não adianta querermos andar na presença de Deus aos domingos e não andar em sua presença durante a semana. E o meu cuidado, e em particular, me permita, com essa igreja, porque nós somos pastores dessa igreja, é como estamos andando durante a nossa vida. É com quem você anda na sua segunda-feira, na sua terça-feira, na sua quarta-feira, durante nossa semana. E assim, trazendo agora para onde eu quero entrar,
os 4 altares que Abraão levantou, sabe-se que o altar no Antigo Testamento representa a cruz no Novo Testamento. No altar é sacrificado no Antigo Testamento para que Deus fosse adorado, para que o seu nome fosse invocado e que os nossos pecados, ou os pecados daqueles que levantaram o altar, fossem perdoados. Está prefigurando o ato da cruz no Novo Testamento. Mas a questão é que devemos compreender então que a cruz e Jesus Cristo fazem parte do mesmo processo. O altar no Antigo Testamento é a nossa cruz hoje. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, morra para o mundo e viva para Cristo. Devemos compreender que o cristianismo sem cruz não é cristianismo. É uma obra barata que se parece de longe com o cristianismo. Cristianismo sem cruz não tem como. Uma vida sem cruz não existe a aplicação de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem cruz não existe isso. Sem cruz não há discipulado. Sem cruz não há seguidor de Jesus. Sem cruz não há vida verdadeiramente pautada nos princípios diante de Deus. Sem cruz não existe morrer para o mundo e viver para Cristo. Ei, cruz, ou sem ela, é simplesmente um ego adornado de doutrinas ensinadas por Jesus. É muito comum a gente ver gente no Instagram encarcando, vivendo uma vida mundana e carnal, e depois bota no último story: é lindo a presença de Deus. Ah, para com isso. Tá de brincadeira. A gente não consegue nem ser a semana inteira crente. A gente não consegue nem ser o stories inteiro crente, quanto mais a semana inteira. Gente, tem muito crente que infla o ego em vez de esvaziar-se a si mesmo. Tem muita igreja que a preocupação não é o seguir a Cristo, não é o levantar altar, não é prestar sacrifício vivo, não é nada disso. Só que o nosso cuidado, me permita falar, da Cristianismo Sem Fronteiras, em Feira de Santana e aonde ela estiver, deve ser uma vida pautada na presença de Deus. Keren falou que poderíamos falar das nossas lutas. É verdade. A gente poderia passar aqui, ó. Só que se estamos aqui, é porque tivemos vitória. Detalhe, só tivemos vitória porque essa igreja está diante dos pés de Jesus. Durante a vida de Abraão, consta-se 4 altares que ele levantou. Esses 4 altares gerou nele, em sua jornada interior, conhecimento de Deus, conhecimento próprio e do seu plano sobre ele. O primeiro altar que Abraão levantou foi em Gênesis 12, versículos 6 e 7, que diz assim: atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. O primeiro altar podemos chamar de altar da revelação. É o primeiro processo da nossa vida pautada na cruz. É o altar da revelação. Como assim?
Como nós lemos, Deus se revelou, apareceu diante de Abraão. Abrão nesse caso, ainda não tinha vislumbrado a Deus, ainda não conhecia a Deus, e Deus lhe aparecera. Interessante que um altar pautado, ou um altar da revelação, gera em nós 4 coisas. Primeiro, a cruz nos revela quem Deus é. A cruz nos revela quem somos. A cruz revela quem ou qual é o papel da igreja. E a cruz revela quem o mundo é. Portanto, o altar da revelação gera em nós o entendimento, ou deve gerar em nós o entendimento dessas 4 coisas. João escreve no seu livro 1 João capítulo 1 versículo 5 que Deus é luz. João compreendeu através da cruz de Cristo que Deus é luz. No capítulo 4 versículo 8 do mesmo livro vai dizer que Deus é amor. Se nós não compreendemos o significado da cruz, não entenderemos quem Deus é para nós. Jones, como assim Deus é amor? Eu não me sinto amado. É porque primeiro você não ouve, você não teve a oportunidade de ser revelado que Deus é amor. Quando a gente não compreende o caminho da cruz, quando não compreendemos a caminhada em Cristo, não compreenderemos que Deus é amor. João vai dizer em Apocalipse capítulo 1 versículo 1, ele se autodenomina como seu servo João. O que é isso? A cruz revela a ele a sua posição de servo. No versículo 9 do capítulo 1, ele vai dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança. Jones, eu não sei quem eu sou. É porque talvez você ainda não entenda o significado da cruz. A cruz revela quem você é. A cruz revela o seu papel na terra. Qual é o papel da igreja? João, em Apocalipse capítulo 21 versículo 9 diz: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A cruz revela que a igreja é a noiva do Cordeiro, aquela que se tornará esposa. E o próprio João vai dizer em 1 João capítulo 2 versículo 15 quem o mundo é: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A nossa dificuldade é que nós estamos tão entrelaçados em nosso dia a dia, nós estamos tão perdidos em nossos desejos, que não discernimos quem nós somos e quem o mundo é. É confuso, porque às vezes parecemos com a igreja, mas às vezes parecemos com o mundo. A nossa falta de compreensão da cruz nos tira o entendimento de que qual tipo de igreja devemos ser. Quer ver? Jones, ou sociedade, queremos viver o que a igreja primitiva viveu. Queremos viver o mesmo avivamento, queremos viver os mesmos milagres, as mesmas curas, as mesmas coisas extraordinárias. A igreja primitiva, quando foi presa, foi perseguida por leões, comida dilacerada, perseguida nos jogos para entreter aqueles que não seguiam a Cristo. A igreja primitiva, quando era presa, louvava e adorava a Deus. A igreja de hoje
não sabe discernir quem é Deus e o que é a igreja. Quer ver? Estou desviando. Por quê? Porque o pastor pregou indireta sobre mim. Estou mudando de igreja. Por quê? Porque fulano não me deu a paz do Senhor. Sabe o que é isso? Crente fresco. Sabe o que é isso? Crente sem cruz, crente sem discipulado, crente sem relacionamento, crente sem nada na presença de Deus. É crente que fica balançando com qualquer vento. Às vezes não é nem Satanás que soprou, foi só o vento da esquina mesmo, já está desviando. Tem coisa que foi Satanás, foi não. Satanás não se dá nem o trabalho, porque tu sozinho, ou a gente sozinho, faz o próprio trabalho de Satanás. Isso é uma vida sem a revelação da cruz. Devemos compreender que o segundo altar que Abraão levantou foi em Gênesis 12, versículo 8, que diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A gente pode chamar esse altar aqui de altar da separação. Sabe por quê? Porque Ai significa monte de ruínas, Betel significa casa de Deus. Abraão ficou no meio, separado entre os dois. Sabe o que é isso? Abraão deixa as ruínas para trás, deixa o velho homem, deixa as velhas coisas, deixa os velhos desejos, deixa os velhos anseios, deixa tudo que não presta para trás, porque eu tenho para você a minha presença. Abraão olha para trás, ruínas, olha para frente, presença de Deus, relacionamento com Deus, virtudes, bênçãos, coisas extraordinárias na presença de Deus. Só que o velho homem de Abraão entra em cena, porque aqui Abraão ainda não alcançou um nível de maturidade em relacionamento com Deus, que Deus controlasse ele por completo. No versículo 10 vai dizer que Ai estava atrás, Betel estava na frente, mas Abraão foi para o Egito para ficar. Sabe o que é isso? É a gente, ou as pessoas que não compreenderam o propósito de Deus ainda, quer deixar o passado, mas quer controlar a própria vida, quer ir para o Egito. Interessante que a cruz coloca para a gente o mundo para trás, mas coloca Jerusalém, a nova Jerusalém, os céus à nossa frente. Interessante que a cruz nos habilita não somente a sermos presentes na casa de Deus, mas a cruz nos habilita a nós mesmos sermos casa de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15, versículo 5 diz: devemos sermos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Só que o velho homem, a velha mulher, o homem natural, não foca em seu relacionamento. Ele ainda quer ter controle sobre a própria vida, ele quer ir para o Egito. Interessante que Deus não mandou Abraão ir para o Egito. Deu uma confusão. Quer saber qual foi? Vem terça-feira para o culto de doutrina, porque estamos falando sobre Abraão. Não quiser saber, não vem, lê a Bíblia. Mas interessante
É porque muitos de nós aqui esta noite estamos nessa bifurcação. Deus nos revela Betel. Deus quer tirar de nós um monte de ruína, mas ainda queremos ter o controle de irmos para o Egito. Interessante que Deus trata com misericórdia a Abraão. É só ler do versículo 10 do capítulo 12 até o 20. Só que interessante é que Abraão do Egito, ele não vai para Betel. Ele volta o caminho de Negueb e vem pelo ponto em que ele se desviou. Deus poderia falar para ele: Abraão, da onde tu está do Egito? Vai logo para Betel. Não. Abraão, volta por onde você veio, porque você interrompeu um processo que não pode ser interrompido. Deus não faz com que você pule etapas. Jones, eu estou dando passos para trás, não sei porquê. Jones, eu tenho a sensação que eu não saio do lugar. É porque talvez Deus esteja te falando assim: volta da onde você se desviou, para voltar ao processo que eu determinei. Portanto, os processos de Deus podem parecer longos, mas mais longo do que isso é fazer a própria vontade, ter que voltar pelo mesmo caminho para o ponto em que se desviou, porque nesse processo aqui o ego vai diminuindo, o ego vai sendo amassado, o barro vai sendo esmagado. Para quê? Para que não se desvie novamente. Sabe o que acontece? Se Abraão tivesse ido do Egito para Betel, Abraão provavelmente teria se desviado de novo, porque assim, Deus me deu uma segunda chance, Ele me dá de novo, né? Não, Abraão, volta, para que você entenda o processo e não queira se desviar de novo. E aqui nós chegamos no terceiro altar. Gênesis capítulo 13, versículo 14 a 18 diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Olha só, desde que Deus falou com Abrão: Abrão, levante-te, sai do meio da tua parentela, da tua tenda, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostra nada. Sabe por quê? Primeiro, porque Abraão está acompanhado de Ló. Eu só falo e você me escuta. Quando Abraão se separa de Ló, Abraão ergue os olhos e vê. Sabe o que é isso? Tem gente que tu anda que atrapalha a tua visão. Você quer ver, e Deus diz assim: se separa. Mas Deus é meu parente. Ei, quando Deus divide, é para multiplicar. Olha só, você tem sobrinho, pastores
posses, mas divide, porque eu vou fazer de você pai de nações. Diminui, abre mão, para que eu multiplique a tua descendência. Deus muitas vezes quer diminuir algo da tua vida, quer tirar alguém, quer tirar coisas, quer tirar situações, quer tirar circunstâncias, que você está preso. Eu nem sei porquê. Sabe o que é isso? Falta da revelação da cruz, falta da separação do mundo. E o terceiro altar, o altar da comunhão. Aqui Abraão alcançou um novo nível de intimidade com Deus, porque Abraão, ergue os olhos e vê. Porque no início Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, mas agora, agora eu falo e te mostro as minhas promessas. Abraão subiu de nível. Abraão antes tinha controle sobre sua própria vida, porque ele foi para o Egito, mas agora, Ló, escolhe o que você quer. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Ló fez o que muitos de nós faria. Olhou as campinas verdes, aquela coisa bonita, aquela coisa agradável aos olhos. Sabe o que é isso? Ló andou com Abraão desde o dia que seu pai foi morto, mas Ló nunca levantou um altar. Ló andava com Abraão, mas nunca fez um sacrifício. Ló andava com Abraão, mas nunca adorou. Ló andava com Abraão e nunca louvou. Ló andava com Abraão, mas nunca ouviu nem nunca viu nada. Se você não é Abraão, no mínimo não seja como Ló. Porque assim, devemos ser como Josué. Não via Deus face a face, mas sentava na porta da tenda. Enquanto Moisés se relacionava: Deus, eu não sou Moisés, mas eu quero a tua presença. Ló, você não vê Ló fazendo nada. É um monte de crente de hoje, quer tudo, mas não levanta uma palha, não faz um esforço para ser sacrifício vivo diante de Deus, não faz um esforço para prestar adoração. Esforço não é levantar a mão aqui na igreja não, gente. Esforço é tu olhar as campinas verdejantes e dizer assim: Deus, o que é que o Senhor quer? É o deserto? Eu vou. Isso sim é comunhão. Senhor, o Senhor quer que eu vá para onde? É ali, para o meio da tribulação. Eu estou indo, Deus. Comunhão com Deus é isso, gente. Comunhão. Eu falo sempre com as pessoas que a gente convive aqui mais diariamente, no escritório, em casa, que eu fico abismado com certas circunstâncias que eu vejo. É um monte de crente que é qualquer coisa menos crente. É sério, pensa comigo aí. Pense na sua vida, ou pensa na vida da tua casa, da tua família. Que tipo de pessoas que nós somos? Eu falei na última vez que eu preguei, qual é a igreja que nós queremos daqui a 30 anos? Como é que devemos nos comportar durante a caminhada? Estamos levantando o altar somente aos domingos? Só queremos ter a revelação da cruz somente no culto de doutrina? A cruz deve revelar a nós nossa vida inteira na caminhada. A cruz deve separar nós do mundo o tempo inteiro. Nós devemos buscar a comunhão com Deus o tempo inteiro. Sabe o que é interessante? É que quando nós compreendemos a revelação da cruz, quando nós compreendemos
que devemos ser separados do mundo, porque somos luz e sal. Quando devemos compreender que devemos ter comunhão com Deus, nós chegamos ao quarto altar, altar da adoração, o altar em que nós alcançamos o status de sermos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aquelas pessoas que compreendem que Deus quer um coração contrito e quebrantado. Só que assim, meus irmãos, é muito difícil, eu sei. Só que Deus te capacita, porque assim como Deus capacitou a Abraão, e a gente dizer que Deus é o mesmo ontem e hoje e para sempre, não deve ser um jargão, mas devemos imputar a nossa fé nisso. Eu quero ver com você e compreender com você que a adoração não é simplesmente louvar. Adoração não é simplesmente dizimar 10%. Adoração não é somente ofertar. Adoração no nível de Abraão é ofertar o próprio coração a Deus. O quarto altar está em Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 4. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abrão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Olha que interessante o caminho que Abraão ele trilha. Abraão, no primeiro ponto, Deus fala com ele. No segundo, ele é separado. No terceiro, como eu falei, ele alcança um novo nível e Deus abre os olhos dele. A gente vê no quarto altar, aqui no final do texto que lemos, que Abraão sozinho, erguendo os olhos, viu o monte. Deus não precisou revelar e dizer a Abraão: este é o monte. Abraão estava tendo uma vida tão pautada diante de Deus e em sua presença, que ele por si mesmo viu e entendeu que aquele era o monte que Deus queria que ele prestasse Isaque a sacrifício. Sabe o que é isso? O primeiro texto que lemos: na presença de Deus eu tenho andado. Quando nós andamos na presença de Deus continuamente, não precisamos que Deus fique falando toda hora. Não precisamos que Deus fique tagarelando toda hora. Deus manda um profeta, Deus manda o pastor, Deus manda a irmã do coque, Deus manda a irmã sem coque, Deus manda alguém para falar comigo. Alguém que tem uma vida pautada na presença de Deus só precisa erguer os olhos e ter entendimento daquilo que Deus quer que você tenha. Abraão, como eu disse, ele não se tornou um adorador porque entregou uma parte do que tinha. Abraão, ele se tornou um adorador, verdadeiramente adorador, porque ele entregou tudo o que ele tinha. Ele entregou o seu filho. Ele estava pouco se lixando para as posses dele. Tudo é passageiro.
Mas assim, ele pegou Isaque, filho da promessa, para matar a promessa. Deus colocou na frente de Abraão o último teste. Vamos ver se você aguenta, Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus colocou a Abraão à prova. A prova que eu estou passando foi Satanás. Às vezes foi não, irmão. Às vezes foi Deus mesmo. Para de dizer que foi o diabo, quando foi Deus. Deus faz isso? Faz. Mas Deus é amor, Deus é amor. Deus te ama tanto que te quer mais perto ainda. Deus te ama tanto que quer se relacionar com você ainda mais. Deus te ama tanto que quer se relacionar com você. Mas antes disso, Abraão, toma o teu filho e vai para um monte sacrificá-lo. Só que interessante é que, veja bem, no Antigo Testamento, os altares tipificam o Novo Testamento, a cruz do Calvário. Os estudiosos comprovam e concordam que Abraão aqui está prefigurando Deus, que iria sacrificar o seu filho na cruz do Calvário. Abraão se relacionou e tinha um relacionamento tão grande com Deus, que Deus escolheu Abraão como exemplo daquilo que ele iria fazer. A pergunta é: você quer ser exemplo daquilo que Deus vai fazer na terra? Porque Abraão alcançou um nível tão de relacionamento que Deus disse assim: em ti eu vou exemplificar a minha obra da salvação do mundo. Mais brilhante do que as promessas sobre Abraão foi o papel que Abraão estava fazendo. Só que interessante é que em Gênesis capítulo 22, versículo 9 a 13 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Abraão estava assim, ó. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si mesmo um quê? Alguém sabe? Um quê? Peraí. Um cordeiro ou um carneiro? Por que um carneiro e não um cordeiro? O animal que era usado para prestar sacrifício era um cordeiro, não um carneiro. Só que muita gente acha que é cordeiro e não é. Carneiro aqui no hebraico é ail, cordeiro é arnion. Sabe o que é que acontece? Apocalipse capítulo 13, versículos 7 a 9 diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça.
Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque, porque o cordeiro do sacrifício já havia sido morto. O sacrifício de Isaque não seria suficiente para cobrir os pecados do mundo. Mas ei, Abraão, você ainda não sabe, mas o cordeiro já foi morto. Não precisa sacrificar o seu filho, porque eu já sacrifiquei o meu. Deus queria saber se o coração da humanidade era capaz de sacrificar o próprio filho, porque ele já havia sacrificado o dele. É tipo assim: eu amo vocês a ponto de entregar o meu filho, mas em Abraão eu vou testar a humanidade para saber se vocês merecem o sacrifício dele. Abraão, sacrifica também o teu filho. Eu e você fomos transformados, feitos pecado por conta de Adão. Adão abriu a porta para que o pecado entrasse. Abraão foi o que fez o teste para saber se a humanidade ainda tinha jeito. E Jesus foi o Adão que cobriu e pagou os nossos pecados. Para compreendermos e termos a capacidade de Abraão, devemos passar em nossa vida constantemente os 4 altares. Hebreus capítulo 11 vai dizer assim, 17 e 19: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ele o quê? Ofereceu Isaque. Mas Isaque não foi morto. Como assim ele ofereceu? No coração dele, ele entregou o seu filho. Quando Deus diz a ele, quando o anjo diz assim: eu sei e agora vejo que tu me entregastes o teu filho, é porque Deus sondou no coração de Abraão e viu que o seu desejo de fato era entregar o próprio filho. A minha pergunta para você essa noite é: quando Deus sonda o teu coração, o que é que Ele encontra? O Ministério de Louvor já pode estar aqui, por favor. Quando Deus sonda o coração dessa igreja, o que é que Ele vai encontrar? Ele vai ver pessoas dispostas a carregar a cruz e entender a revelação? Ele vai encontrar pessoas dispostas a serem separadas do mundo? Deus, sara essa nação. Você está se comportando como uma nação que foi separada e sarada? A gente cantou aqui, muito bonito. Mas estamos nos comportando como pessoas que têm comunhão com Ele? E para concluir, estamos nos tornando pessoas que de fato somos adoradores? Porque a adoração mudou agora. Adoração não é simplesmente louvar. Adoração é entregar. Louvor você canta, mas coração você só entrega. Se coloque de pé, por favor. A minha preocupação e a minha oração como pastor é a nossa caminhada. Porque não sabemos quando Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. É o aniversário da igreja, 12 anos. Jesus poderia ter voltado
Há 12 anos atrás, Jesus pode voltar amanhã, não sabemos. Os sinais já estão às portas. Às vezes até o sinal da volta de Cristo pode até não estar passando no feed do teu Instagram, mas está acontecendo na janela que Deus preparou. A minha preocupação é com a minha alma e a sua alma. A minha preocupação é entendermos o significado da cruz de Cristo. Não é a cruz que está ao redor do nosso pescoço, não é a cruz pintada em imagens, não é a cruz usada para tortura, mas a cruz de Cristo. A cruz que revela a nós quem Deus é, a cruz que revela a nós quem nós somos, a cruz que revela a nós qual é o papel da igreja, e a cruz que revela a nós o que o mundo é, a cruz que revela e traz a nós a separação de nós para o mundo. Não se misture, busque o processo e a caminhada de graça em graça, de fé em fé, de força em força. A cruz que gera em você comunhão, e a cruz que gera em nós o status de verdadeiros adoradores. Curve sua cabeça comigo e vamos orar. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença, Pai, para Te louvar, Te agradecer e Te agradecer, Senhor. Declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa vida, Senhor daquilo que somos e temos. E somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade e única oportunidade de estarmos em Tua presença para Te louvar, Te agradecer e entender a Tua palavra, Pai, entender a Tua revelação, entender a separação do mundo, entender que devemos ter comunhão contigo e entender que devemos alcançar o status de adorador, porque o Senhor merece. Mas, Pai, somos pecadores, somos falhos, não temos a força necessária, mas sabemos que em Ti conseguimos alcançar a necessidade, contigo conseguimos alcançar a estatura de varão perfeito, contigo conseguimos alcançar a oportunidade de sermos homens e mulheres segundo o Teu coração, o Teu desejo e o Teu planejamento. Gera em nós, Pai, a capacidade de Te seguir, gera em nós a capacidade de compreender a Tua palavra, gera em nós a capacidade de sermos igreja e vivermos em Tua presença, não somente um dia na semana, não somente um momento do dia, mas que só possamos viver continuamente, diariamente, toda hora, todo minuto, todo segundo diante de Ti, Te adorando, Te louvando e glorificando ao Teu nome, a Tua presença e as Tuas obras. Assim Te louvamos e Te agradecemos em Teu nome. Amém.